O aumento da vida da graça através da oração. O crescimento da caridade, das virtudes infusas e dos dons que a acompanham não é obtido apenas pelos méritos, mas também pela oração. Todos os dias pedimos de fato que em nós aumente o amor de Deus, quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Concílio de Trento, seção 6, capítulo T, ensina que essa mesma petição é feita pela Igreja quando pede: concede-nos, Senhor, o aumento da fé, esperança e caridade. É importante lembrar aqui a diferença entre a oração de súplica e o mérito. O pecador que perdeu a graça santificante não pode merecer nesse estado, pois a graça santificante é o princípio onde reside o mérito sobrenatural. No entanto, o pecador pode, por uma graça atual e transitória, pedir. Pode suplicar pela graça da conversão, e se o fizer humildemente com confiança e perseverança, obterá o que pede. Enquanto o mérito, que é um direito a uma recompensa, está relacionado com a justiça divina, a súplica se dirige à misericórdia de Deus, que frequentemente escuta e levanta, sem nenhum mérito por parte dos pecadores, as almas caídas. E a mais miserável, desde o fundo do abismo onde está prostrada e onde não pode merecer, pode levantar seu clamor para a misericórdia, e isso é a oração. O abismo da miséria clama pelo abismo da misericórdia. Abisso issus abissum invocat. E se o pecador coloca seu coração nessa súplica, seu chamado é ouvido. Sua alma é levantada de onde estava e Deus é glorificado, como no caso de Maria Magdalena. Notas explicativas. Caridade. No contexto religioso, refere-se ao amor divino ou amor ágape, um amor altruísta e desinteressado. Virtudes infusas. São qualidades sobrenaturais dadas por Deus que ajudam na prática do bem. Concílio de Trento. Um importante concílio ecumênico da Igreja Católica realizado no século XVI que tratou de várias questões teológicas e eclesiásticas. Graça santificante é a graça que habita na alma, tornando-a justa e apta para a comunhão com Deus. Abissus abissum invocat, latim para o abismo clama ao abismo, uma expressão bíblica que denota a profundidade do clamor pela misericórdia divina. A virtude impetratória da oração não pressupõe o estado de graça, enquanto o mérito o pressupõe. Após a conversão ou justificação, nos é permitido obter o aumento da vida da graça, tanto pelo mérito quanto pela oração. Esta última, se for humilde, confiante e perseverante, nos concede uma fé mais viva, uma esperança mais firme e uma caridade mais ardente. O que, de fato, pedimos nas 3 primeiras petições do Pai Nosso. A oração mental do justo, que se detém a meditar sobre essa oração divina, se alimenta abundantemente de cada uma de suas petições, e, às vezes, permanece longamente saboreando amorosamente qualquer uma delas. Essa oração é, ao mesmo tempo, meritória e impetratória. Ela nos dá direito a uma maior caridade, a virtude da qual procede, e, pela sua força impetratória, frequentemente obtém mais do que merecemos. Além disso, se for fervorosa, obtém o que pede imediatamente. Isso nos mostra o quão proveitosa pode ser a oração, como e com que força ela atrai Deus para nós, levando-o a se entregar intimamente a nós e nos forçando a nos entregarmos a Ele. Repitamos frequentemente a bela oração do Beato Nicolau de Fleury. Herr Jesus, nimm mich mir und gib mich dir. Senhor Jesus, toma-me retirando-me de mim mesmo e guarda-me em Ti. Explicativas. Virtude impetratória. Refere-se à capacidade da oração de obter favores divinos, mesmo que a pessoa não esteja em estado de graça. Mérito. No contexto teológico, o mérito é um direito à recompensa divina, baseado nas boas obras realizadas em estado de graça. Beato Nicolau de Fleury foi um santo suíço conhecido por sua vida de oração e renúncia total ao mundo. Sua oração em alemão, traduzida no texto, é uma súplica de entrega completa a Deus. Neste ato está contido um fervoroso ato meritório, que obtém imediatamente o aumento da caridade que merece e uma súplica que obtém mais do que o mérito alcança. Nesse caso, o coração se expande para receber mais abundantemente a graça divina. A alma se desprende de tudo o que é criado e se torna mais ávida por Deus, em quem encontra de maneira eminente todo o bem digno de ser amado. Todo recolhimento seria insuficiente para saborear adequadamente essas realidades. Às vezes nos é concedido experimentá-las no silêncio absoluto da noite, quando tudo está em quietude e a alma se concentra a sós com Deus, com Jesus Cristo, seu Salvador. Nesse momento, a alma experimenta que Deus é infinitamente bom
E, por meio da oração, que é ao mesmo tempo mérito e invocação, ela se oferece totalmente a Ele e o recebe em uma prolongada comunhão espiritual que tem o sabor da vida eterna. É a vida eterna começada, quaedam intuatio vita eterna, como diz Santo Tomás de Aquino. Muitas vezes, portanto, a virtude impetratória da oração se une ao mérito para obter o crescimento da caridade, um amor a Deus mais puro e mais intenso. Além disso, o justo pode obter pela oração certas graças que, sem ela, não conseguiria merecer, particularmente o dom da perseverança final. Este dom nunca pode ser merecido, já que não é outra coisa senão a perseverança até a morte no estado de graça, que é o princípio de todo mérito. E é evidente que o próprio princípio do mérito não pode ser merecido. No entanto, a perseverança final ou a graça de uma boa morte pode ser obtida por meio da oração humilde, confiante e perseverante. Por isso a Igreja nos convida a rezar todos os dias com fervor, na segunda parte da Ave Maria: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse caso, a oração vai além do mérito, pois não se dirige à justiça divina, mas à infinita misericórdia. Da mesma forma, podemos pedir a Deus a graça de conhecê-lo de maneira mais íntima e profunda, com aquele conhecimento que chamamos de contemplação infusa, que resulta em uma união com Deus mais estreita e fecunda. Nesse sentido, disse no livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 7: Invoquei ao Senhor, e o espírito de sabedoria desceu sobre mim. Preferi aos cetros e às coroas, e considerei que as riquezas não têm valor algum em comparação com ela. Todo o ouro do mundo, em comparação, é apenas um pouco de areia, e a prata, ao seu lado, não vale mais que o lodo. Da mesma forma, está escrito no Salmo 54, versículo 23: Joga tua carga sobre o Senhor, e ele te sustentará. Entrega tua sorte nas mãos do Senhor, e ele te alimentará. Jamais permitirá que o justo vacile. Ele não apenas virá nos sustentar, mas também nos alimentará com sua própria carne, e a cada dia se entregará a nós de forma mais íntima. No Salmo 26, versículo 4, está escrito: Uma coisa pedi ao Senhor, e a busco ardentemente: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar de sua bondade, e ver cada vez mais claramente quão bom Ele é para os que o buscam e para os que o encontraram. Assim, é claro que a oração dirigida à infinita misericórdia vai além do mérito, e pode obter, até mesmo para um pecador incapaz de merecer, a graça da conversão. E para o justo, frequentemente consegue graças que ele não seria capaz de merecer, como a perseverança final e outras graças eficazes que conduzem a ela. Notas explicativas. Contemplação infusa. No contexto da espiritualidade cristã, é um tipo de conhecimento espiritual que não é fruto do esforço humano, mas um dom de Deus. A alma, através da graça divina, é iluminada para conhecer e amar a Deus de maneira mais profunda. Livro da Sabedoria, livro deuterocanônico, parte da Bíblia Católica, escrito em um estilo sapiencial, que exalta o valor da sabedoria divina. A graça de permanecer fiel a Deus até o fim da vida, garantindo a salvação eterna. Mérito. Refere-se às boas obras realizadas em estado de graça que, segundo a doutrina cristã, podem ser recompensadas por Deus. Infinita misericórdia. O conceito de que a misericórdia de Deus é ilimitada e disponível a todos os que a buscam com sinceridade. O aumento da vida da graça pelos sacramentos. É oportuno, por fim, lembrar neste contexto que a caridade e as demais virtudes infusas, assim como os 7 dons, aumentam em nós por meio dos sacramentos. O justo cresce dessa maneira no amor de Deus pela absolvição e, sobretudo, pela comunhão. Enquanto o mérito e a oração do justo obtêm os dons de Deus, eis opere operantes, em razão da fé, da piedade e da caridade de quem merece, os sacramentos produzem a graça, eis opere operato, naqueles que não apresentam obstáculos. Isto é, os sacramentos produzem a graça por si mesmos, desde o momento em que foram instituídos por Deus para nos aplicar os méritos do Salvador. Eles produzem a graça independentemente das orações e méritos, seja do ministro que os confere ou dos que os recebem. Assim, um sacerdote pecador, ou até mesmo um descrente, pode administrar validamente o batismo, desde que tenha a intenção de fazer o que a Igreja faz ao concedê-lo. Mas se os sacramentos produzem a graça por si mesmos naqueles que não colocam obstáculos, eles o fazem em maior ou menor abundância, dependendo do fervor de quem os recebe. O Concílio de Trento, seção 6, capítulo 6, diz:
Todos recebem a justiça segundo a medida desejada para cada um pelo Espírito Santo e de acordo com a própria disposição. Como observa Santo Tomás de Aquino, na ordem natural, embora uma fonte de calor aqueça por si mesma, tanto mais proveito se tira dela quanto mais perto se está. Da mesma forma, na ordem sobrenatural, maior proveito se obtém dos sacramentos quanto mais alguém se aproxima deles com uma fé mais viva e maior fervor de vontade. Assim, de acordo com Santo Tomás e muitos outros teólogos antigos, o grau de arrependimento com que o pecador recebe a absolvição determina se ele recupera ou não o mesmo grau de graça que havia perdido. Acontece, diz Santo Tomás, que a intensidade do arrependimento no penitente pode ser superior, igual ou inferior ao grau de graça perdido. E de acordo com esse arrependimento, ele recupera a graça em grau superior, igual ou inferior. Notas explicativas. Virtudes infusas, virtudes que são concedidas diretamente por Deus ao ser humano, como a fé, a esperança e a caridade. 7 dons. Referência aos 7 dons do Espírito Santo. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Ex opere operantes. Termo teológico que se refere ao efeito de uma ação ou sacramento que depende das disposições interiores da pessoa que o realiza. Ex opere operato significa que os sacramentos produzem graça independentemente da santidade pessoal do ministro ou do destinatário, desde que a intenção seja correta. Concílio de Trento, reunião ecumênica da Igreja Católica de 1545 e 1563, que definiu muitos aspectos doutrinários, incluindo a natureza dos sacramentos. Arrependimento, a disposição interior de contrição ou remorso pelos pecados cometidos, essencial para receber a absolvição. Pode acontecer que um cristão, que tinha 5 talentos e os perde por um pecado mortal, não sinta depois arrependimento, senão como se tivesse 2 talentos. Nesse caso, ele recupera a graça em um grau consideravelmente inferior ao que possuía anteriormente. No entanto, é possível que, devido a um profundo arrependimento, ele recupere a graça em um grau superior, como indubitavelmente aconteceu com São Pedro, quando chorou amargamente por ter negado Nosso Senhor do T4. Essa reflexão é de grande importância na espiritualidade, especialmente para aqueles que têm a infelicidade de cair durante seu caminho de ascensão. Eles podem se levantar imediatamente e continuar com fervor a jornada no ponto onde interromperam. No entanto, pode acontecer que se levantem tardiamente e sem energia. Nesse caso, permanecem no meio do caminho em vez de continuar subindo. Seguindo esses princípios, uma comunhão fervorosa vale muito mais do que muitas comunhões realizadas de forma apática. Quanto mais alguém se aproxima com uma fé mais viva, uma esperança mais firme e um fervor maior de vontade desse centro de graças que é Nosso Senhor presente na Eucaristia, mais se beneficia de sua influência, por meio das graças de iluminação, amor e fortaleza. A comunhão de São Francisco, São Domingos e Santa Catarina de Sena foi, em certas ocasiões, grandemente fervorosa e proporcionalmente frutífera. Esses santos se aproximavam do Salvador com suas almas cheias de santo ardor para receber abundantemente de sua graça, e depois, em seus apostolados, partilhavam esses dons com os outros. Pode acontecer, por outro lado, que o fruto da comunhão seja mínimo. Isso ocorre quando alguém se aproxima da comunhão apenas com as disposições mínimas necessárias para não impedir os efeitos do sacramento. Essa reflexão deve nos levar a considerar seriamente se estamos experimentando verdadeiro progresso espiritual, especialmente após muitos anos de comunhão frequente e até mesmo diária. Se precisar de mais esclarecimentos ou ajustes, estarei à disposição. Pode também acontecer que, como consequência de um apego crescente a algum pecado venial, os efeitos de nossa comunhão diária se tornem cada vez menores. Queira Deus que tal desgraça nunca nos ocorra. Deveria haver, ao contrário, em nossas almas, generosidade suficiente para que se cumprisse aquela lei superior que pode ser observada na vida dos santos. Cada uma de nossas comunhões, além de preservar, deveria aumentar nossa caridade, sendo substancialmente mais fervorosa e mais proveitosa que a anterior. Pois, como cada comunhão aumenta em nós o amor a Deus, ela deve nos preparar para receber nosso Senhor no dia seguinte com um fervor de vontade não apenas igual, mas superior. No entanto, com muita frequência, a negligência e a tibieza impedem que essa lei se cumpra em nossas almas.
Assim como os corpos físicos se atraem mais à medida que se aproximam, as almas devem correr com ainda mais rapidez em direção a Deus, quanto mais próximas estiverem e mais fortemente forem atraídas por Ele. Compreende-se então o significado das palavras do Salvador. Siki sit veniat ad me bibat et flumina de ventre ejus fluente a caviv. Ou seja, se alguém tiver sede, venha a mim e beba, e rios de água viva correrão de seu coração. 7:37. Esses rios de água viva fluem para o infinito oceano que é Deus, conhecido como Ele se conhece e amado como Ele se ama por toda a eternidade.